Bora. Fala galera, beleza? Estamos começando aqui o Vivenciando Cast, um podcast sobre empreendedorismo, carreira, negócios. E hoje eu tô aqui com o Gui. Dá um salve aí, E aí, Gui. pessoal, tudo bem? Boa noite, Felipe, boa noite, Ju. Boa noite. E como vocês sabem, a gente sempre procura trazer algum convidado aqui para aprender, vivenciar a história. E hoje a gente tem aqui a Juliana Diniz, é uma empreendedora, tem uma loja online de t-shirts femininas, né, Ju? Isso Seja muito mesmo. bem-vinda. Obrigada. Boa noite, meninos. Boa noite. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. A gente sabe que hoje em dia tempo é uma coisa muito escassa, né? Sim. E ainda mais a Ju, esposa, mãe, empreendedora, um monte de coisa para fazer. Muito desafio. Sim. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Imagina. Queria aproveitar também, Gui, para agradecer a galera que está aí assistindo a gente no primeiro episódio, né? Sim. Teve uma galera que comentou lá, participou Super mesmo. participativo. Muito obrigado, pessoal, por todos vocês aí terem participado conosco, né, do nosso primeiro episódio. Foi com o Diogo, também foi muito legal. Hoje também vai ser tão Exatamente. legal quanto com a Ju. Exatamente. Se você não assistiu, depois confere lá, tem um vídeo no YouTube, tem o áudio no Spotify, se você prefere ouvir dirigindo aí, lavando a louça, fazendo qualquer Aproveita coisa. o seu tempo com coisa boa, conteúdo que vai valer a pena para você se desenvolver. Exatamente. A nossa ideia aqui é aprender com quem está aqui, com o nosso convidado, e consequentemente vocês vão aprender também. A mesma coisa que vocês estivessem aqui com a gente. Exatamente. Então, não encara assim, só como um bate-papo, encara como um bate-papo que vai te agregar alguma coisa, que vai te trazer alguma coisa, mas é claro, só ouvir não adianta, né? Você tem que pegar o insight ali e colocar em prática. Exatamente. Né? Senão não vai rolar nada. Bom, É isso. é isso. Quer falar das redes sociais já agora no início ou no final? Pode ser, manda aí. Pessoal, então a rede social nossa é o Vivenciando Podcast no Instagram, tá bom? Vai lá, pode seguir a gente, curtir os conteúdos que a gente já começou a postar. Também vamos anunciar também o Instagram da Ju. Isso. Os dois, Ju? É o profissional, né? O @use.umi. Use.umi. Vai estar aí na descrição. A gente vai pôr na descrição. E o meu pessoal é Juliana Santos Diniz. Isso aí, galera. Isso aí, então vamos lá. Ju, conta pra gente o que é a UMI hoje, de onde ela surgiu, quem é você, fala um pouquinho pra gente. Tá. Vamos começar aí pela bio completa da Ju. Tem Então, muitas tarefas, hein, Ju? a Ju é casada, é mãe da Liz, de 2 aninhos. Fundadora, né? Uma das fundadoras da UMI. E de formação, né? Eu acho legal ressaltar isso, porque como nós somos sócias, né? Nós somos em 3. Eu Legal. fiz administração e pós-graduei em comércio exterior. E a UMI hoje, né, é uma marca de t-shirts femininas. O que é t-shirts? T-shirts é uma blusa de malha, Certo. né? Basicamente tem feminino e masculino também. Também. Então é uma blusa básica. Mas eles têm masculino agora também? Não, Ainda não. ainda não, é projeto. Só tá. para exemplificar. Tá, entendi. Por enquanto só entendi. feminino. Por enquanto só feminino. E então são blusas, resumindo, são blusas de malha. Entendi. Né? Então a gente só faz isso por enquanto, mas nós que desenvolvemos todo o trabalho dessa t-shirt. Então as estampas da UMI, né? Nós que criamos, então nós que desenhamos, criamos essa estampa. Pensamos, né, na modelagem dessa blusa, como que ela vai ser, nas cores, nas malhas que a gente vai utilizar, e a gente manda para uma produção. Então a gente não produz, a gente cria Entendi. tudo, né? É extremamente assim pessoal e autoral, e aquilo que a gente quer passar, né, para o nosso público, né? Sim, aham. Então basicamente a UMI hoje é uma empresa online, né? A gente tá no Instagram, e a partir desse ano, né, nós temos 1 ano e meio de empresa, e agora em 2022 a gente tá vendendo atacado. Então agora que a UMI tá indo para dentro das lojas. Entendi. Que legal.
Então, tem algumas lojas em Belo Horizonte, né? É bom ressaltar também que a UMI, ela é interestadual aí, ela tá em São legal. Paulo Que e chique. tá Que legal, hein? em Belo Horizonte, né? Porque a minha irmã é de lá e A a minha UMI outra existe há quanto sócia, tempo? 1 ano e meio, 1 ano e meio. A sua filha tem 2 anos. 2 anos. Tá. Foi bem logo após aí o nascimento dela, Aham. que, né, tudo surgiu. E E como que veio essa ideia, Ju? Você sempre teve vontade de empreender? Você sempre quis fazer alguma coisa? Ou você preferia o lado CLT? Como que veio essa ideia? então, eu acredito que eu já vim de um lar de empreendedores, Ah, né? que legal. A minha mãe, toda a vida ela foi costureira, sempre costurou super bem. E o meu pai sempre foi comerciante. Sim. Ele trabalhou em um supermercado e depois ele teve o supermercado dele. Então, a vida inteira dele, eu acho que desde os 12 anos ele foi comerciante. E eu, né? O que eu fui ser comerciante? Junto com seu pai. Toda a minha Ou vida não? eu fui vendedora. Entendi. Eu trabalhei em lojas, né, de departamento, trabalhei em lojas de eletrodomésticos e trabalhei como vendedora a vida inteira. Depois fiz a minha É que faculdade. também era um terreno que você já estava habituada, se for ver, né? Sim. Porque você Mais viu próximo, os seus né? pais ali, né, nesse meio, né? É. Sim. E aí, depois de um tempo já trabalhando como vendedora, tava no meio da faculdade, uma amiga virou pra mim e falou assim: Ju, você não tem vontade de montar um negócio pra você? Eu lembro que nessa época Legal. eu trabalhava num lugar que eu locava estandes para microempreendedores montarem as suas lojas. Certo. Certo. Então eu locava espaços numa feira. E ela virou, me procurou e falou assim: olha, você já aluga os estandes, você sabe como funciona, você não tem vontade de montar um stand pra você, de roupa e tudo? Eu falei assim, ai, não sei. Ela falou assim, vamos Aquele montar. medo. Só que ela me impulsionou ali. Ela falou, vamos montar, você já sabe como que funciona e tudo, você tem experiência já, porque a gente tinha que dar um suporte para essas pessoas que iam montar as lojas e tudo. Eu falei assim, olha, eu acho que pode ser uma boa ideia. Ali que Então, despertou. foi ali que despertou. De um Certo. modo bem singelo, se for ver, né? Não é algo assim... Sim. Um toque ali que a Não amiga foi deu. arquitetado antes, assim, né? nossa, é verdade, Sim. né? E eu acho super legal esse estalar, Sim, assim, sabe? é. Que dá na gente. E eu acho que quando brilha os olhos, igual a gente tava falando, quando brilha os olhos ali, você fala assim, meu, vai dar certo, né? É É verdade. legal sempre estar atento ao que as pessoas falam da gente, né? Porque às Sim. vezes a gente não se enxerga fazendo aquilo, mas quem Sim. tá de fora olha você e fala, meu, você leva jeito pra isso. Olha as tuas qualidades de um modo que você... Às vezes a gente é muito crítico, né? Sim. Sim, Então, ou até mesmo às vezes a gente se menospreza. Então, exatamente. pô, acho que eu não sou bom nisso. Mas, meu, o cara faz várias coisas relacionadas àquele ponto. Igual você já tava no meio ali, né? Aí tem aquele amigo pra dar um empurrãozinho, né? Sim. E às vezes várias pessoas falam a mesma coisa de você. É. Meu, se alguém tá falando pra você isso, outra pessoa vem e fala, é porque alguma coisa ali tem, Tem né? alguma coisa Então ali. presta atenção, porque dali pode surgir um negócio, pode verdade. surgir algo. E aí foi quando tudo começou, né? Que eu comecei realmente a empreender. Isso foi lá em Belo Horizonte, né? Nós duas fomos montar. Eu pedi demissão pro meu chefe. Falou assim, olha, agora eu vou montar o meu stand. Caraca, que Eu vou coragem. montar a minha loja. Você era funcionária, então, Eu era ali. funcionária Entendi. ali. Ele falou assim, ele deu uma gargalhada. Eu lembro que ele deu uma gargalhada e falou assim... Você mandou a real pra ele. Eu mandei a real. Eu falei, eu quero agora ter o meu negócio. Ele deu uma gargalhada e falou assim, vai em frente, vai ser muito bom e tudo. Ele me apoiou Olha ali. que legal. Legal. E rapidinho a gente montou, porque eu lembro que era um espacinho muito pequeno mesmo, sabe? E era uma feira mesmo, com várias lojinhas dentro dessa feira. Mas como que essa feira funcionava sempre, toda semana? Sim, todos os dias. Ah, todos os dias. Nossa. Isso, de segunda a sábado. Todos os Entendi. dias. Todos Como os uma feira dias. todos os dias. Então, também não. Sabe essas feiras em São Paulo que você vai... Ah, é porque Igual São no Paulo, né? Centrão. meu? Nós tá acostumado com vinhedo, né? É. Vinhedo é parado. Não tem nada que funciona todo dia. Que aqui tem umas galerias, né? Algumas coisas Sim, assim. isso tem. É um pouco parecido. Ah, Entendi, entendi. entendi. E aí,
nós empreendemos ali, a loja chamava Laranja Lima. Cara, Que legal. Até hoje tem um blog da Laranja Lima. que legal. E a gente montou a loja, a gente foi super bem juntas, né? A gente teve uma sociedade saudável. Quem era? Era você? Era eu e uma amiga que se chama Luciana. Não E foi a que te deu o incentivo, foi outra? foi a que me deu incentivo. tá, Sim. legal. Você, Eu acho que ela você teve já- a atitude de chamar ela ou aconteceu? Ela que teve a atitude de ir atrás de mim e falar: você não Entendi. não quer montar uma loja? Entendi. Ela foi atrás e Entendi. quando eu comprei a ideia, assim, ela falou, não, vamos juntas. Então, Legal. foi junto aí esse momento. E deu super certo, sabe, a loja. Aí, nesse meio tempo, meu esposo foi chamado para trabalhar em São Paulo. A gente tava, assim, prestes a se casar. E ele já veio antes da gente se casar e trabalhou um período aqui. A gente se casou e aí eu já sabia que eu ia ter que desfazer a sociedade para vir Nossa. com ele. Nossa. E aí foi assim. A Deu gente uma se dose casou, difícil, hein? Deu. No primeiro ano, eu ia muito para Belo Horizonte e ainda ajudava ela. Então, a Laranja Lima, eu acho que deve ter dado uns 5 anos de empresa, porque no primeiro ano eu fui muito para BH ainda ajudando ela, fazia compra em São Paulo, mandava para ela. BH não é perto, hein, cara? Oh, é uma baita de uma amiga, né? Porque eu fui pra BH, não chega longinho. nunca, o lugar é muito longe, cara. Longinho. Às vezes, aí ela quis tirar férias, né? Eu fiquei uma semana, 2 semanas pra ela, porque meus pais, né? Nossa família toda era de Belo Horizonte. Sim. E aí eu sempre ia. Tinha uma ligação que você ia estar sempre por lá mesmo, né? E aí Legal. ficou esse 1 ano juntas. E aí chegou a hora que eu falei, não dá mais pra eu ficar à distância. Sim. E aí ela seguiu mais 1 ano. E aí depois ela não quis mais, ela acabou indo pros Estados Unidos, que era um sonho dela, que os pais dela moram lá hoje, né? Mas dava grana, ia bem a loja, vocês conseguiam vender e tal? Olha, dava grana, mas eram 2 sócias, então tudo era dividido, né? Sim. Tudo sempre foi dividido, então, tipo, o investimento. Então, uma colocava 2, a outra colocava 2. Ah, agora uma vai colocar 4, a outra vai colocar 4. As retiradas, tudo Sim. sempre muito certinho. E dava, mas a gente sentia que precisava de um outro ponto, uma outra loja pra crescer, sabe? E a gente não entendi. chegou a fazer Pra essa alavancar expansão. mesmo, né? Mas a gente via que o negócio já tinha solidificado, já tinha os clientes fiéis ali. Já viu que dava certo Já ali, dava né? certo. E eu vejo Muito assim, bom. que é um ramo que se você tá fazendo um bom trabalho, você consegue fazer uma cartela ali de clientes Sim. relativamente rápido. Sim. É isso mesmo? Ou é só uma impressão que eu tenho? Porque assim, eu tô falando por mim. Você vai comprar uma roupa, se eu gostei de alguma marca, eu vou mexer com aquilo. Sim. O mercado, assim, de roupas é muito difícil, né? Porque, imagina, numa feira, era uma loja do lado da outra de roupas. Aí era uma de bolsa, uma de sapato e 5 de Muita roupa. loja, cara. Concorrência grande, hein? Era uma concorrência. Concorrência É grande muita mesmo. concorrência. O Assim, mercado de Por outro roupa. lado, eu acho que deve desenvolver bem as pessoas, porque Eu acho, cara, ou você que o se que- torna melhor a cada dia, você Sim. é proativo, Sim. ou se você for preguiçoso, você vai ficar pra trás. É aquilo que o Diogo falou, né? É o que o Diogo falou. A concorrência sempre te empurra a progredir, né? Verdade. Mas, cara, eu vejo que, assim, a concorrência é muito grande e o que vende mais é branding. É a sua marca. Eu vejo que no Instagram da Umi tem bastante isso, né? Tem. De criar a marca ali. Tem Não é mesmo. só, eu tô te vendendo essa t-shirt aqui. Não, tem uma história por trás. E Sim. se você vê Isso. que eles sempre colocam, sempre quando tem coleção nova, tem um storytelling ali por trás. E eu acho que isso é o que vende muito, cara. Além do atendimento, né? Sim. Um atendimento bom. Naquela época, não tinha essa coisa ainda, né? É verdade. Que né? hoje nós temos, Que, né? assim, Da persona, do brand. Não tinha isso, né? Então, era a questão mesmo do relacionamento, né? Da empatia, do relacionamento com Isso. aquele cliente, daquela fidelização daquele cliente. Porque isso ainda não era muito falado naquela Como que época, mudou né? Com de certeza. 5 anos, não é muito Exato. tempo. Mudou Sim. demais. A internet Demais. mudou tudo, cara. Mudou muita coisa. Não tinha mesmo, realmente. Você tá falando, eu
tá me caindo a ficha agora. Eu lembro Porque- que na época era blog. Blog, Então, exatamente. Eu Tudo era tava blog. começando a fazer um Era isso blog, mesmo. a minha irmã era minha modelo, eu chamava uma fotógrafa pra fazer umas fotos pra mim, Olha, criava mas uns você já conteúdos. tava... Ah, então você já tava mais à frente que todo mundo, porque, meu, A gente tentava, verdade. né? É verdade. nesse tempo aí... Mas aí, beleza. Aí você, então, acabou vendo que não daria mais. E aí, o que rolou daí pra frente? Aí a gente separou mesmo, sociedade, Certo. né? Amizade, assim. Continua permanente até hoje. Que bom, ótimo, porque eu acho que isso é muito importante, né? Exato. Nossa, a gente tem um carinho enorme. E aí a gente separou a sociedade, tudo direitinho. Eu, né, falei, agora eu vou encarar uma nova realidade em São Paulo. E eu falei assim, não, o que eu precisar encarar, eu vou encarar, né? Sim. Eu fiz administração e nunca atuei, né? Eu nunca trabalhei dentro de empresa, nem nada. Toda a vida trabalhando no comércio, né? E aí o meu esposo sempre me incentivava e falava assim, olha, você é muito organizada, você vai conseguir encontrar uma empresa, eu acho que você tem tudo a ver para trabalhar como customer service nas empresas e tal, eu vou te ajudar. Eu falei assim, tá bom, a gente vai. E aí eu vim, né, pra cá, pra São Paulo, viemos. E aí eu comecei a procurar emprego e realmente fui trabalhar dentro de uma empresa, uma multinacional até, Um desafio enorme, hein? enorme. Nossa, começar do zero, uma coisa que você nunca fez. Exato. Você tinha quantos anos nessa época? Desculpa. Eu tô agora com 35. Olha, eu acho que eu estava ali com uns 20... Tinha acabado de casar, né? Eu casei com 27, 28 praticamente. Que eu que comecei a desafio. trabalhar. Tem que ter 28 moral. anos. Que desafio. Sai da zona de conforto Meu, não é total, fácil. né? Essa decisão que você Não, tomou não é gente, não fácil. foi. Não é fácil. O mais Não é difícil de fácil. tudo, gente, que essa experiência nessa empresa foi surreal. Era uma multinacional e eles, né, me contrataram ali com o meu currículo, assim, inglês e espanhol básico. E o meu chefe falou assim, olha, me contratou, falou, vai dar certo e tudo, nós vamos te ajudar. E você vai atender a América Latina. Meu. Eu falei, oi? Não é pro Como Brasil? Eu não vou cuidar dos clientes do Brasil? Ele, não, você não vai cuidar dos clientes do Brasil, você vai cuidar todos os clientes da América Latina. Eu falei, mas o meu espanhol é básico. Eu falei com ele. Ele falou assim, não se preocupa, você não vai falar no telefone, você vai mais mandar e-mail, você vai poder usar o Google Meu Tradutor. É mais tranquilo mesmo. Ah, mas mesmo assim, meu. Mas assim, Pra uma mas- pessoa que saiu Sim, da do vida de comércio. profissional que ela tava pra essa e já dar de cara É. com um desafio desse. Uma responsa desse tamanho, né? Meu Deus. E aí eu fui, falei, tá bom. Comecei imediatamente a fazer curso de inglês e de espanhol, porque eu comunicava também com a matriz da Itália, que muitos produtos saíam direto da Itália para a América Latina. E aí foi assim, gente, o maior desafio que eu já tive na minha vida foi essa empresa. Foi o maior Sério? desafio. Uma aventura mesmo. Foi porque era a língua, né? Era o ambiente novo, eram as pessoas novas, era a cultura, né? Porque eu sou de Minas, aqui tem uma outra Sim, pegada. Sim. E aí? E, assim, não era só administrar os clientes, eu ia ter que aprender fazer importação e exportação. Sim. Então, assim, foi tudo. Eu fiquei nessa empresa 2 anos e meio. Eu não sabia como que eu consegui. Até hoje eu não sei como que eu consegui ficar tanto tempo. E, gente, o salário era muito, 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 muito baixo. Muito Sério? baixo. Nossa, eu Sério. achei que você Aí tava. desanima, Eu achei né, que você cara? tava tossindo dinheiro, assim, ó. Porque, pô, um desafio desse, meu. Então, pra ganhar pouco, aí não vira, né? Mas assim, eu adorei a experiência. Eu falei assim, eu vou encarar isso, porque, né, Vai te agregar pra alguma coisa. vai me agregar. E eu comecei a gostar desse negócio da exportação e da importação, porque o Brasil produzia tudo que era um produto específico que o Brasil produzia. E a gente mandava para as matrizes. Certo. Tanto para os clientes da América Latina e mandava, tipo, para a matriz do Canadá. Então, o Brasil mandava aquele Nossa, era produto. uma empresa grande, hein? E assim, eu aprendi a fazer tudo. Tanto a exportação como um pouquinho de... Não, acho que na época... Não, importação não, só exportação. Aí, beleza. Aí, o meu marido teve uma oportunidade de
viajar pra fora, trabalhar um período fora do Brasil. E aí eu falei assim, agora eu saio dessa empresa. Porque, gente, eu encarei o desafio, mas eu sofria muito. Eu sofria muito Sofria mesmo. assim, em relação ao quê? Tipo, psicológico? De psicológico, de assim, meu Deus, eu não tô Estresse. dando conta. Ah, entendi. É muito desafio. Entendi. A dificuldade era tremenda de falar o inglês, de falar o espanhol, né, mesmo que por e-mail era difícil. Sim. Uhum. O salário, né, não... Tipo, não fazia sentido, sabe? Você já tava fazendo uma coisa que Pro não desafio, era pra preocupação, legal. algo que tá completamente fora da sua zona de... Não é Para ganhar zona de pouco ainda. conforto no sentido, assim, de estou folgado. Não, mas zona de conforto, tipo assim, eu sei onde eu tô pisando, né? da Da questão pra das tudo habilidades realmente também. é muito difícil pro psicológico, nossa. Sim. E aí, assim, eu encarava aquilo porque eu falava assim, não, eu tenho que, né, evoluir, então eu vou ficar aqui. Mas ao mesmo tempo eu falava assim, tá muito difícil ficar aqui. Acho que todo dia você chegava em casa falando, não quero mais. E aí eu fiquei esses 2 anos e meio lá. Aí o meu marido teve essa oportunidade, eu falei assim, é agora que eu vou dar tchau. Agora que eu vou Eu vou fugir daqui. Mas maridão salvando, hein? Aí eu saí, pedi pra sair e tal. A gente teve essa experiência fora. E depois nós voltamos. Trabalhei numa outra empresa maravilhosa, que me acolheram super, super bem. Me contrataram pela experiência que eu tinha no comércio exterior. Falei que o meu inglês era um desafio também, que ainda não era bom, mas me incentivaram, eu continuei fazendo inglês. Mas foi nessa empresa que eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Foi lá que eu vi assim, aqui eles me apoiam, aqui o meu salário é melhor, aqui eu me sinto super valorizada, mas eu não tô feliz. Mesmo assim, não tava satisfeita, né? Como Tipo que isso é assim, legal, foi né? a minha segunda experiência dentro de uma empresa, né, fazendo aquilo que eu estudei, né? E nessa empresa eu me pós-graduei. Vê? Olha só que legal. Eu falei assim, essa empresa acredita tanto em mim que eu acho que eu devo estudar, né, aprimorar Sim. pra recompensar, né? né, pra eu fazer um bom trabalho. Sim. Sim. E eles apoiavam a gente estudar e tudo. Eu falei assim, não, então eu vou fazer uma pós em comércio exterior pra me dar o meu melhor aqui, Sim. né? E eu fiz o comércio exterior, fiquei 1 ano e pouquinho nessa empresa. Mas eu falei assim, gente, super legal a experiência, mas eu acho que não é isso. E aí eu já comecei a pensar em outra coisa pra fazer, É sabe? isso que eu ia te falar. Você sentia que não era isso, mas ao mesmo tempo você sentia o que era ou não? Tipo assim. O que veio muito na minha mente nessa época? Veio muito na minha mente a minha primeira loja. E o Certo. amor que eu tinha, Aquela de BH. que é de BH. O amor Você que eu queria tinha. algo relacionado que te desse aquela sensação. Aquela sensação, falava assim, gente, quando eu ficava pensando assim, quando que eu realmente gostei de fazer algo e que eu fiz com muito amor, com muita paixão? Eu comecei a pensar, sabe, em toda a minha trajetória. E aí eu falava assim, gente, era quando eu tinha Laranja Lima. Era lá, eu me sentia feliz, disposta, eu acordava feliz, eu acordava alegre. Eu ia trabalhar satisfeita. Não era um salário enorme que eu ganhava. Mas, assim... Você tinha uma perspectiva, né? Você se enxergava, eu entendo bem o que ela tá falando. Né? Sim. Você se enxergava fazendo aquilo, né? Nossa, isso é muito verdade. Olha, eu enxergo isso de todo mundo que empreende com aquilo que gosta. É porque, assim, ó, eu tenho certeza que a Ju, sem perguntar pra ela, eu tenho certeza que ela está muito feliz com o que ela conquistou hoje, mas não satisfeita, no sentido assim, quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, por exemplo, empreender, aquilo vai sempre te motivar. Então você tá satisfeito, mas aquilo sempre te motiva. Só que antes de você entrar no empreendimento, você sente que falta um algo a mais, é verdade. Eu sentia isso também. Olha, assim, só pra ligar com o que você falou, eu senti exatamente isso. Tava em algumas empresas e assim, tinha sempre essa sensação de que faltava realmente algo a mais. Aquele, sabe? Aquele engraçado gostinho como por as trabalhar. histórias sempre se encontram. Se a gente pegar as conversas que a gente tem com outras pessoas, é sempre assim, pô, trabalhava numa empresa boa, tinha um salário bom, mas não estava satisfeito. Não tava Não satisfeito. estava fazendo aquilo que me deixa Feliz, realmente né? feliz, né?
E aí você vai em busca de que realmente te faz feliz. Mas eu imagino também assim, que esse momento seja muito difícil. Sim. Para você deixar uma coisa segura ali, que você tem seu salário certo todo mês, para sair dali para uma coisa totalmente incerta. É um momento de uma decisão muito grande. Sim. Porque assim, eu escutei um rapaz falar uma vez que, né, sobre a palavra decisão, né? Que é dar decisão, é dar um corte a algo. Se você tá se decidindo para alguma coisa, você tá Abrindo mão automaticamente de outra, né? abrindo mão de outra. Exato. Então, assim, ela teve que dar uma decisão de muitas coisas ali, Sim. né, Ju? Sim, é. E aí eu comecei a pensar, né, nessa trajetória que eu já havia feito e pensar o que realmente me fazia feliz ali como profissional, né? E eu vi que foi quando eu tive a minha loja. Eu falei assim, olha, eu acho que quando eu tive o meu negócio, eu trabalhei com tudo, sabe? De verdade ali. Eu entreguei realmente o meu tudo e eu me sentia muito realizada. E aí eu comecei a refletir nisso e eu já tinha um desejo de ter um neném, né? E aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer. Eu lembro que eu O que comecei... você poderia fazer, assim, dando conta de cuidar da sua filha, da sua Isso. casa, e ao mesmo tempo empreendendo, sendo Isso. útil no sentido profissional. Sim. Entendi. Aí eu comecei a vender semi-joias. Gente, a história é longa, né? Pode contar tudo. A gente tá que aqui pra aprender. podcast A gente é tá pra isso. aprendendo com você. Comecei a trabalhar com semi-joias. Ainda trabalhando nessa empresa. Comecei com as semi-joias, já pensando em planejar o nenê e ficar em casa. Tava planejando ficar realmente em casa, sair da empresa, ficar em casa. E beleza, conversei com meu esposo, ele falou assim, legal, então vamos lá, você quer sair mesmo da empresa? Eu falei assim, quero. Ele falou, você não quer continuar? Eu falei, não quero. E ele sempre te apoiando, né? O Emerson sempre me apoiou Eu tô pensando muito. nisso, tava pensando exatamente O nisso. É porque Emerson não é fácil, Porque assim, né, ó, pelo que eu cara? entendo, ele assim, só pra gente fazer um parênteses aí. Sim. Hoje ele empreende ou ele trabalha em empresa ainda? Ele trabalha em empresa. Olha só, então assim, às vezes acontece muito dentro do relacionamento, vamos supor, você quer empreender e a sua esposa não quer. Sim. Sempre tem um que dá aquela, né, aquela por um freadinha, lado- né? por um Por lado é bom, segurança, né? por segurança, não é porque desejo mal, não, é exatamente o contrário, é o medo do incerto, né? É. E o seu esposo, pelo que você tá dizendo, ele sempre, assim, te apoiou. E Sempre. apoiar, não necessariamente, olha isso, eu acho que tem que ficar muito claro, apoiar não é necessariamente você ir lá e fazer com a pessoa. Eu Sim. acho que é você dar aval, confiança, Exatamente. sabe? Ajudar a pessoa naquilo que você pode, tipo assim, de mostrar pra pessoa o que ela é boa, sabe? Sim. A pior coisa é, tipo, você tá fazendo uma coisa sabendo que a outra pessoa não te apoia. Isso é muito difícil. Ela pode até não falar nada, pode até não concordar nem discordar, mas sabe que no fundo ela não apoia, né? Sim. Então isso daí pesa demais. Pesa. E você teve essa ajuda, então, assim, Tive. sentimental, emocional, né? Sim. Do seu esposo. Sim, ele sempre me apoiou muito. Ele sempre me ouviu muito. Ele sabia que, né, eu deixei muita coisa lá em Belo Horizonte, né, pra estar aqui com ele, apoiando ele também Verdade. nessa carreira dele. Tava retribuindo, de certa forma, né, o que você tinha feito. Verdade. Porque ele sempre falava comigo, eu quero muito seguir na minha carreira, mas eu temo que eu tenha que ir pra São Paulo. Ele sempre falava isso comigo. Eu falava assim, se a gente precisar ir, a gente vai, né? E então, assim, a gente sempre se apoiou muito, né? Então, tanto ele quanto eu, a gente sempre esteve muito junto. E ele me deu esse suporte. E aí eu cheguei a sair da empresa mesmo. Acho que eu não lembro se eu já estava grávida quando eu saí. Acho que não. E tava com as semijoias e tudo. Tudo fluindo, mas sabe quando não é aquele clique que deu? Sim. Não foi o clique. Foi assim, eu vou fazer alguma coisa, porque eu quero empreender. Eu vou me movimentar, né? Eu vou me movimentar, eu quero ter um bebê agora, eu quero ter mais tempo. Não foi um clique, Sim. certo? Eu tava fazendo aquilo ali por uma necessidade, por um movimento. Uhum. E foi assim, a Alice veio, engravidei.
eu tive a Liz e eu sempre tive conversas assim com a minha irmã sobre questão de empreendimento. E o meu cunhado também, que ele é muito empreendedor, muito mesmo. Ai, que legal. É muito. Daria um bom podcast com ele, hein? Nossa, muito mesmo. Ele é sensacional. Ele trabalha com passagens aéreas. Nossa, que legal. Ele é muito. E ele faz um monte de outras coisas também. Milhas e tudo mais. Legal. É. E eu falava com ele, cunhado, tem que ter um clique. Eu falava com ele, eu quero fazer alguma coisa, mas tem que ter aquele plim da lanterninha, né? Plim. É isso. É isso. E a gente sempre conversando, né? Eu e a Tiara pensando o que a gente poderia fazer juntas e Tiara, tudo. sua irmã. É a minha irmã. Mas ainda não vinha, sabe? E depois da maternidade, gente, depois que eu tive a Liz, a maternidade é uma coisa, assim, muito intensa pra mulher. E eu sei que nessa coisa de maternidade, bem no início, todos esses hormônios... Flor da pele, tudo desorganizado. Tudo desorganizado. E foi nesse momento que eu tive um plim. Olha só. Foi nesse momento que eu tive esse plim. De falar assim, gente, eu vou trabalhar com t-shirts, eu vou fazer t-shirts. E como que foi essa história toda? Eu ministrei uma palavra numa célula e eu falei sobre peso, sobre fardo, sobre a questão da maternidade, o quanto a gente se sente pesada, sabe? E falei daquele versículo bíblico, né, que Jesus leva todo esse fardo, todo esse peso da gente, né? E no final dessa célula, uma menininha falou assim, o pai dela falou assim, Ju, olha o que a Lara desenhou essa semana. Aí ele pegou o desenho, tipo assim, ela tinha desenhado o versículo que eu ministrei. Nossa. Ele falou assim, Caramba. ela desenhou essa semana. E o que era o desenho? Era um monte de balãozinho subindo, um monte de balãozinho colorido, e ela escreveu assim do lado, teu fardo é leve. Que legal. Nossa. Aí que aquilo, legal. gente, foi assim muito impactante pra mim, né? Porque eu acho que quando você fala alguma coisa pra alguém, você primeiro tá falando pra você Pra mesmo. você mesmo. Com certeza. E eu falei sobre aquilo, eu falei sobre o peso, sobre, né, o fardo pesado, né, que a gente tem que entregar mesmo tudo isso pra Deus, pra gente ter uma vida leve. E no final daquela ministração, a Lara tinha feito um desenho que era o versículo que eu tinha falado. Então aquilo foi muito de encontro e aquele desenho ficou muito marcado, sabe? Uhum. Na minha cabeça. E eu lembro que aí um dia muito, muito cansada, e eu lá, né, naquele desespero de mãe, e pensando sobre tudo aquilo, né? E veio o desenho da Lara, eu falei assim, gente, esse desenho vai dar uma blusa tão bonita. Vai ter uma t-shirt tão linda com desenho assim, com os balões, né? Falando teu fardo é leve. Falei, gente, aí virou a chave. Falei, Aí fez o plim, né? aí fez o plim. Falei, Legal. gente, nossa, t-shirt é uma coisa legal, né? Acho que eu posso começar a fazer t-shirts para vender, umas estampas diferentes, né? Que passam uma mensagem, né? Legal e tudo. Falei, meu, tenho que contar isso pra minha irmã. E isso ardeu muito forte no meu coração. E eu sei que eu fiquei enrolando pra contar pra ela. E fiquei com medo de contar pro Emerson Por medo de também. aprovação, de não aprovação, o que era? Eu não sei o que era. Eu não Olha sei só. se era a aprovação deles, tanto do Emerson quanto dela. Eu senti que ela ia ter a mesma ideia. E no final, ela tinha a mesma ideia. Olha. No final, ela tinha a mesma Engraçado, ideia. né? Eu lembro que quando eu contei pra ela, eu mandei um áudio e esse áudio falhou. Sabe quando você manda o áudio pra pessoa e o áudio não sai? A sua Sei. voz? Sei. Ficou mudo. Ela falou, irmã, seu áudio não chegou, manda outro áudio. Eu já não queria contar. Já não queria. É a chance de Se bobear, desistir. até pensa assim, acho que é um sinal pra não falar. Então. E aí eu falei, depois eu falo com ela. Aí depois eu liguei pra ela de novo e falei assim, irmã, eu tive uma ideia assim, 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 de fazer t-shirts e tal. Ela, o quê? Ela falou assim, como assim que você teve essa ideia? Eu falei assim, tive uma ideia esses dias aqui em casa, tava muito cansada e tudo, expliquei pra ela. Ela falou assim, ô Ju, eu vou tirar uma foto aqui do meu caderno e eu vou te mandar. No dia que o áudio falhou, ela tava com a amiga dela
reunida pensando num negócio que elas iam abrir juntas. Olha E só. esse negócio era fazer t-shirts, fabricar t-shirts. Caraca. Nossa. Elas estavam juntas, Deu arrepio aqui. Que legal. reunidas, porque o que aconteceu? Ela falou assim que ela sentiu de chamar essa amiga dela pra fazer alguma coisa. Uhum. Chamou ela pra uma reunião, elas fizeram uma reunião e pensaram em abrir uma empresa de t-shirts e fabricação de t-shirts. Com o mesmo propósito. T-shirts que levavam uma palavra, sabe? Uma mensagem, uma né? mensagem, sabe? Algo diferente. E aí ela tirou a foto do caderno dela, já tava escrito assim, t-shirts, já tinha um brainstorm, assim, com um monte de coisa que a empresa ia ser. Um monte de ideia. E eu falei assim, Tiara, o que é isso? Ela falou assim, a gente teve a mesma ideia, eu e a Larissa. Eu falei, não acredito. Aí eu já é isso, comecei é a isso, chorar. é isso. Dúvida nenhuma, né? Aí Nossa, eu já legal. comecei a Encaixou. chorar e tudo, e foi uma loucura. E foi assim que nasceu a UMI. Que Foi legal. desse jeito. Nossa, que legal. Que legal. Aí Deu pra se identificar a gente até, né? também. Exatamente. Eu tava exatamente, pensando. Exatamente. foi bem assim, foi muito surreal a forma que aconteceu. Eu falo assim, eu tenho, né, quem acredita, né, em Deus, né, universo, eu acredito em Deus e eu tenho certeza que ele juntou, assim, Junta as as peças, né? Aquele dia que eu mandei a mensagem não era pra elas saberem, era Sim. pra elas terem a reunião Terem a delas. reunião delas. Que Verdade. legal. Entendeu? E depois era pra eu falar, né? E eu vejo assim como uma certeza de um negócio que era e vai dar certo, né? Porque a gente Que tem é pra acontecer, que é pra né? acontecer. A gente tem 1 ano e meio de empresa, então assim, é muito novo, é muito Muito recente, novo. é muito desafio. Então, mas olhando de fora, assim, não parece que tem 1 ano e meio, parece que tem muito mais. Então, eu tava pensando nisso. Eu não sei porque eu tenho a impressão de que, assim, ela já nasceu grande. Uhum. Não sei porquê, mas acho que já É nasceu porque- tudo muito bem planejado, Olha, né? eu acho que eu sei te dizer porque nasceu Isso grande, é. porque nasceu com propósito ali. Você viu que Sim, teve uma sim. união de É. sentimentos, de vontades. Eu acho que isso faz as coisas acontecer mais rápido. Lógico, É. tem Deus, tem tudo. Sim. Mas, assim, Deus ele não vai fazer por nós. Exato. Ele vai nos dar os Mostrar o caminhos, caminho, né? Mas né? agora você andar ali, você caminhar, você fazer Claro. acontecer, é o seu papel, né? Sim. E o mais legal é assim, a Ti e a Larissa, elas são muito jovens, né? Então, eu tô com 35, a Ti tá com 30, a Larissa deve estar com uns 25. Ah, não tá tão... Pô, achei que você ia falar assim, a Ti tem 18 e a... 20. Como chamou outra? Larissa. A Larissa tem, sei lá, 19. Tá? Mas é porque elas têm uma mente, não é que, assim, eu entendo quando você fala empresa, parece que nasceu grande já, né? Sim. Mas elas tinham uma visão de que eu não tinha mais essa visão. Que é essa visão do branding, Legal. sabe? Essa visão da persona. Elas já tinham isso. Elas fizeram moda. Ah, A tá formação delas é moda. Tudo se Das encaixou. duas. né? Nossa, meu, que legal. Elas fizeram um monte de curso, além, né, do de moda, elas têm outros cursos também de estamparia, de imagem, tal. Então elas têm uma mente que eu não, Não a minha tem. mente já é mais ultrapassada, tá lá na Laranja Lima, entendeu? Sim. E elas não. Então eu creio que até nisso teve um propósito. Até porque, vamos supor, são 3 pessoas. Cada uma vai agregar de um modo diferente ali, né? Sim. Acho que se os Exato. 3 fossem agregar da mesma forma, não dá certo. Exatamente. É aquilo que a gente conversou sobre sociedade, lembra? Eu quero quando fazer essa pergunta pra ela que depois. cabe eu ter um sócio ou não. Meu, pra você ter um sócio, tem que ser um cara que vai agregar alguma coisa com você, que você enxergue nele uma coisa que você não tem, Sim. né? Eu acho que o básico... E eu até queria deixar essa pergunta aberta pra você, Ju, assim, porque é claro que tem pessoas e pessoas que você vai realmente dar ouvidos. É diferente você ouvir e você dar ouvidos. Mas muita gente fala assim, meu, você não tem que fazer sociedade, você tem que trabalhar sozinho, porque sociedade não dá certo, porque sociedade isso, sociedade aquilo. O que você tem pra dizer sobre isso? Porque assim, você é uma pessoa que tá vivendo isso, né? E não é só uma pessoa, são 2 pessoas Sim. E de eu- vidas diferentes, por Exato. mais que são irmãs, são criações Exatamente. diferentes, em coisas vão ter ideias diferentes, às vezes vai existir discordância, o que eu Sim. não vejo nenhum problema. Mas o que você enxerga disso? E esse ponto de ser da família, eu imagino que seja até pior, cara.
Claro, Talvez sim, cada caso é um caso, né? É. A gente tem casos, eu conheço pessoas que trabalham junto da mesma família e que se dão super bem. Mas eu imagino que não seja nada fácil. Olha, gente, é a minha segunda sociedade, né? A minha primeira sociedade com a Lu, da Laranja Lima, a gente sempre se deu super bem. E nessa sociedade, eu falava assim com meu marido, eu falava assim, amor, eu não converso muito com a Tiara. Normal, a gente já se comunica pouco. Como que vai ser esse negócio? Eu falava com ele. Eu tenho Engraçado. muito medo, porque na minha família a gente não tem essa coisa que tem gente que fala assim, nossa, eu falo com a minha mãe todos os dias. Sim. Mora longe, mas fala todos os dias. Sim, A minha família não tem isso, a gente fala muito pouco. entendi. E a Tiara e a Larissa, elas têm uma vida extremamente corrida. Elas se envolvem com muitas coisas. E eu falava assim, gente, a Tiara não tem tempo nem de respirar direito. Como que eu Como vou vai fazer isso conversar? comigo? Aí, isso sempre foi o meu medo. Então, assim, no início, foi muito difícil. Muito mesmo. De ponto que eu falava assim com a Emerson, eu falei assim, eu não vou aguentar, amor. Não vou conseguir. Ele falou assim, calma, você vai conseguir sim. Eu falei assim, mas a gente não tá conseguindo conversar, alinhar as coisas. Eu tô aqui em São Paulo, elas estão lá em Belo Horizonte. Nossa, ainda tinha o fator Distância. distância. E Exato. ainda por cima só você tava distante, né? Só eu. E muitas Nossa. das vezes eu sentia assim, elas estão me Meio deixando por de fora. lado. Que dó. Imagina. E eu tive que trabalhar muito meu psicológico nessa questão de relacionamento com elas à distância, né? E de criar uma empresa à distância. Então foi muito difícil. Eu sei que foi difícil para elas também, né? A Tiara, ela tem um perfil, eu tenho outro, a Larissa tem outro. Eu conheci o perfil da Tiara, mas eu não conheci o perfil da Larissa. E nem ela Você o não meu. conhecia a Larissa Não. até então. Não conhecia. Então, são 3 perfis totalmente diferentes. Então, no início, gente, a coisa que eu focava, assim, eu falava assim, eu sei que essa empresa nasceu para dar certo. Era a única coisa que eu Sentia. mentalizava Certo. e falava assim, eu tenho que aprender a lidar com as situações. Ainda acho que você devia ter uma autocobrança por você ser a mais velha ou não. Não, Porque se não tinha, melhor ainda, né? Porque às vezes a pessoa fica, pô, eu sou o mais velho aqui. Aí ainda corre o risco de meio que querer ser pai ali, né? Mãe, não, né? eu sou meio melancólica. Entendi, Aí eu ficava assim, porque eu ficava triste porque eu tava distante, entendi, que elas estavam resolvendo as coisas e não estavam me envolvendo. entendi. Mas pela melancolia. Ai, ai. Mas aí que a gente, depois desse 1 ano e meio, eu faço uma leitura de que como que nós crescemos, nós 3, como que nós aprendemos uma com a outra. No início foi muito, muito difícil. E eu acho que o que a pessoa precisa ter é realmente ter paciência, ter humildade, porque quando um quer aparecer mais que o outro, quer mandar mais que o outro, quer fazer mais, e não tem paciência, o negócio não dá certo. Mas eu acho que ali as 3 eram muito tranquilas, Uhum. tinham humildade, sabe? E tinham paciência. Elas são pacientes, eu sou paciente também. Claro que cada uma tem seu temperamento ali, mais explosivo às vezes. E hoje vocês têm atividades separadas, assim, bem claras? Tipo, uma vai cuidar disso, a outra vai cuidar disso? Não, ou não meio só que hoje, todo né? No mundo- início, assim, também. É. Como que foi? No início e hoje. Elas sempre defendem a tecla. Eu, a administradora, falo, temos que separar cargos e salários, temos que separar tudo, né? Elas, não, Ju, não precisa separar tudo. Cada uma vai fazendo um pouco. Falei assim, não, gente, a gente precisa separar sim. A gente precisa separar o que cada uma vai fazer. Não, vamos fazer junto. Então, acabou que separou mais ou menos. Entendi. Mas todas, ao mesmo tempo, têm que estar sabendo de tudo. Sim, também tem o próprio senso de tipo assim, pô, ok, é uma sociedade, mas assim, então beleza. Você, Ju, vai pensar, pô, o negócio é meu. Então eu não vou ficar esperando a Tiara, e eu tô esquecendo o A nome, Larissa. e a Larissa ficar me cobrando as coisas ou me pedindo as coisas. Eu vou sempre fazer, é igual quando você casa, né? Sim. Você chegou em casa,
antes do seu marido ou antes da sua esposa, a louça tá lá pra lavar, ela vai chegar dali 3 horas. Pô, lava a louça, né, meu? Eu já te dei a ideia, só se chegar depois. É uma estratégia, eu não preciso aplicar essa estratégia. Não Beijo, faça amor. isso. Mas aí, no início, né, foi bem difícil. Mas com essas coisas aí que eu falei, a gente foi né, Se encaixando, alinhando. se alinhando. Então, fluiu. E eu vejo que a gente aprendeu muito uma com a outra, né? Aprendeu assim, como profissional, como pessoa. Como pessoa e como profissional, mas como pessoa, porque eu que era muito melancólica, eu aprendi a não ser melancólica mais. Legal. Que bom. Eu aprendi que eu vou estar distante mesmo, eu não vou poder acompanhar tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. O melancólico você está dizendo relacionado aos temperamentos? Aos Que existem temperamentos. alguns tipos de temperamentos. Melancólico, sanguíneo, Isso colérico. É isso? mesmo, é isso. Ah, legal. Nossa, eu adoro esse assunto. Beleza, hein? Tá, já situei aqui. Sim. Então, elas são muito aceleradas. Entendi. Elas aprenderam que eu sou mais lenta com as coisas, preciso ser mais metódica, mais organizada. Então, elas aprenderam isso. Isso vai agregar para elas? Isso vai agregar. Eu sou muito planejada. Então, assim, eu vejo que elas tentam ser planejadas por minha causa. Tipo, organizar as coisas, entendeu? Eu tento ser mais ágil em alguns assuntos, né, de tecnologia, né, dessas coisas. Eu tento estar mais inteirada também, porque elas são muito à frente. Então, eu vejo que a gente aprendeu muito, mas porque uma também quis, né? Todas Eu ia falar quiseram, isso. né? Eu ia falar Legal. isso. Uma se estimulou, né? Pra querer aprender com a outra. E até assim, tô pensando aqui, igual você falou, do melancólico, não sei se elas sabem os temperamentos delas, mas Tudo assim... sanguínea. Sanguínea? Todas. Eu sou sanguíneo, eu sei dizer isso. Assim, por outro lado, todo mundo tem a agregar pra todo mundo. Então, tipo Com assim, tem o certeza. seu lado de planejar, de querer tudo metódico, mas ao mesmo tempo precisa do sanguíneo ali pra dar aquele... Dá um empurrão, né? Vamos, né? Vamos aí. Sim. Tipo... Senão também não sai do Verdade. lugar, né? senão às vezes fica, planeja, e aí, pô, era pra sair semana passada, saiu o mês que vem porque planejou demais, vamos dizer assim, né? E aí hoje a gente divide assim. Eu fico mais por conta dessa parte administrativa mesmo. Então, Que controles, já é a tua qualidade, né? Vamos dizer. pagamentos, né? Essa parte da burocracia de abrir conta em banco, máquina de cartão. Essas coisas, assim, é mais a minha parte. Eu já pego e já resolvo, e eu já faço, só passo pra elas. Já passa resolvido. Já passo resolvido. Ou você fala assim, você fala o que você vai fazer. Às vezes eu falo o que eu vou fazer e às vezes eu peço a opinião delas também. Tá. Sim, é importante, né? Não é só porque é a sua atividade ali que você não pode pedir uma opinião, né? E a Larissa, ela é mais da parte da criação, a criatividade, assim, e a habilidade de mexer com sistemas de desenho, sabe? São delas. Então, toda a parte de desenho, que tem que criar o desenho, que tem que fazer o desenho, é mais a Larissa. Até porque eu acho que na faculdade de moda elas devem ter mexido com isso aí já, né? Sim, Já e tá mais ela tem familiarizada. muita habilidade e é difícil mexer com esse negócio do Eu desenho. não sei que programa que é. Eu não sei se é o AutoCAD. Eu só ela conheço o trabalha AutoCAD. com um monte. Porque se for AutoCAD é Eu difícil, acho pra que mim é não difícil. Eu nem sei os imagino que O nomes. AutoCAD deve ser velho já, né? AutoCAD deve ser só pra engenharia, imagino eu. Não sei. Vamos ver se até o final eu lembro do nome do Ai, programa gente, que ela usa. Vocês viram que a gente manja aqui, né? Do assunto. A Ti, ela fica mais pela parte de marketing, sabe? Sim. Então, promoção de vendas e marketing. Mas ela ajuda muito a Larissa a criar também. Tá ligado legal. ali de certa forma, né? Que legal. Então, E aí, mesma coisa, elas passam a ideia pra você, sim. tudo mais, aí você opina ali naquilo que Não, eu dou tiver um de monte opinar. de opinião, né? Porque, pelo amor de Deus, você tá à distância, né? Já é meio dodói. E aí a Larissa tem que Dodói. criar o grupo. Falar, olha, a gente vai criar a estampa tal, vou mandar as inspirações. Eu falei assim, tá bom, manda aí, eu quero ver. E hoje vocês vendem online, né, Ju? Vende online. Você vende... Como que é essa Não, venda? peraí, É pelo- vocês começaram a vender, Online. já Já- começaram online. Já começamos só online. Não Nossa, teve, que não desafio, passou por nada, assim, de ter uma loja física, nem De passou casa em na- casa ali, Não. já online, assim, meteu Legal. a cara, Instagram. E Instagram. como que foi a parte do marketing digital? A gente já, logo no início, a gente já sabia que a gente ia precisar de uma pessoa específico
para cuidar só dessa parte de marketing, assim, de fazer mesmo, fazer o pesado ali do Instagram, né? Uhum. Então, nosso Instagram, ele é um Instagram que era da Larissa, que era um Instagram que já trabalhava algumas coisas de moda. Certo. Então, a gente usou o Instagram dela, a gente tem até bastante seguidor. Tem gente que fala assim, nossa, mas vocês têm muitos seguidores, né? Mas já era um Instagram ativo, a gente limpou e colocou Entendi. a página da UMI. E aí, como elas têm essa habilidade, elas falam assim, ó, a gente vai fazer um esquenta já de 1 mês. A gente já vai começar a postar coisas, né? Divulgar Antes nas do lançamento, antes né? do lançamento. Então, elas já tinham muito isso certo, como que se faz, né? Que legal. Então, a gente começou bem antes mesmo. Se a gente for contar, a empresa já tem mais de 2 anos, porque 6 meses antes da UMI virar, né? Olha, se mostrar Se como mostrar, UMI. foram 6 meses de trabalho antes. Que legal. Olha, aí cai no ponto do planejamento, né? Exato. Foram Da 6 conversa meses. já com o Diogo daquela vez. Exatamente. Tipo assim, são áreas diferentes, mas nosso outro convidado era fotógrafo, fotógrafo. E eles falou exatamente sobre esse mesmo ponto que você tá dizendo. Ó, vocês se prepararam 6 meses para botar as caras ali, né? Sim. E como que isso aí, eu acho que é um ponto, assim, diferencial para você começar como um profissional. Sim. Porque, Sim. pô, é uma roupa. Já tem vamos colocar assim, ó, o ponto. Pô, você tá comprando uma roupa online de uma marca que você não conhece, sabe? Então, se você tem uma página ali do Instagram que ela ainda não transparece uma, sabe, confiança, um profissionalismo, é um ponto a menos. Com certeza. Então agora, pô, vocês se prepararam 6 meses pra isso. Ah, mas não é 100% do que a gente queria, mas vocês fizeram. Exatamente. Se a gente for parar pra olhar, precisava mais que 6 meses. Sim. Ah lá, tá vendo? Mas aí também você fica Mas aí naquela, também, né? Atrás do Mas é do porque envolve a perfeito, produção, né? das a produção das roupas. roupas, né? Então, Entendi. além da criação das estampas que a gente faz, O prazo de entrega é alto dos fornecedores? nossa, gente, no início, vocês não sabem. A gente, é porque eu acho que a demanda é Pedalou. pequena, então eles devem demorar mais pra entregar, não é? no início, a gente fez todos os processos separados. Então, criação de estampa, ok. Compra de tecido, nós que fizemos. Levar para cortar. Aí a gente levava para cortar, depois a gente levava para faccionista fechar. Nossa, leva E depois tempo, a hein? gente levava para silcar. Então, no início, a gente teve muito trabalho. A gente fez tudo separado. Dava um custo muito mais baixo do que a gente tem hoje. Só que hoje em a gente- contrapartida, demorou muito. demorava muito. Era muito desgastante você ter que... era muita coisa que você tinha que Sim. carregar. Mão de obra pesada. Muita né? mão de obra. Então, assim, foi demorado. Tinha atraso. Gente, teve muito atraso na primeira Atraso coleção de entrega pra do cliente. produto, sabe? Tipo assim, vocês lançaram o produto, aí, sei lá, tinha X unidades ali disponíveis. Isso, ninguém sabe disso. Porque Sim, todo mundo, igual o isso. Felipe falou, você olha, você fala assim, nossa, tá redondinho, Sim, entendeu? sim. Sim. essa é a Mas visão que não, a tem. gente passou muito perrengue no lançamento da UMI. A gente lançou assim, foram 6 meses, porque a gente falou assim, a gente tem que lançar em dezembro. Então, assim, a gente começou em junho, a gente falou assim, a gente tem que lançar em Colocar um dezembro. prazo, né? Colocou um prazo. E aí foram muitos atrasos que aconteceram, né? Então, assim, a gente teve o planejamento da empresa, que a gente pensou tudo nisso, igual, né? A gente conversou aqui, a persona, o brand, desenvolvemos a nossa logo, tudo, né? A gente pensou em tudo. E teve a produção das blusas em si, que também é bem demorado. Então, eu falo que se tivesse mais tempo, seria ainda mais bonito, assim, né? Mais Aham. perfeito. Daria pra melhorar. Daria pra melhorar. Sempre dá, né? Sempre dá, mas... Mas serviu Mas tudo vocês como fizeram, né? aprendizado, né? Não, mas assim, eu acho que o melhor ponto ok, daria pra melhorar. Mas fizeram. Fizemos. Exato. Porque, olha, tô falando por mim, assim, às vezes a gente quer começar as coisas, o próprio podcast, né? Ah, Se não, a for gente esperar precisa ficar disso. perfeito. Meu, não fica perfeito Não fica nunca. perfeito. Só começa. Porque né? nunca aconteceu. Eu acho que vai ficar perfeito conforme você vai Exato. fazendo. Exatamente, com o Exatamente. tempo, né? Com o então, tempo. hoje a gente tá tentando se aperfeiçoar e tem coisa pra aperfeiçoar.
né? Então, E uma coisa legal da internet, muitas vezes você tem a oportunidade de errar pequeno. Porque a gente tá começando o podcast, É hoje a gente tá verdade. no segundo episódio. Quantas pessoas assistem a gente? Claro que com o tempo esse número vai crescer. Sim. Então, essa é a hora de a gente errar, de a Essa é a gente hora de aprender errar. pra lá na frente sim, tá tudo mais redondo, né? é, Então, esse é um ponto positivo da internet. sim. E aí a gente começou, é claro que ali no nosso, né, ali em Belo Horizonte, a gente tinha muito amigos, né? Então, foi um sucesso mesmo o lançamento. Ajuda na indicação também, né? Sim, então assim, a gente lançou ali na internet, no Instagram, mas ali o local ali onde a gente vive, né? As pessoas abraçaram muito a causa da UMI, Entendi. né? E eram três, nós somos 3 sócias, né? Então, pessoas de distintos lugares, contatos, todo mundo abraçou a causa. Que legal. E isso foi muito legal. Isso dá uma força, Dá né? muita força, muita mesmo. E aí o pessoal daqui de São Paulo também, né, os amigos que a gente tem aqui, todo mundo deu muito apoio. Então isso nos encorajou, né, de uma certa forma, falar assim, olha, vai fluir o negócio. Que legal, que legal. E aí foi caminhando, mas hoje a gente tem uma pessoa que cuida só do nosso Instagram, a gente tem uma social media que fica por conta. Ah, então não é nenhuma das 3, das sócias, é uma quarta pessoa. É uma quarta pessoa. E assim, Ju, vamos falar aí, tá? Tem 1 ano e meio de empresa, né? Pelo que você falou, assim, ativo mesmo. Tipo assim, Isso. aparecemos aqui, estamos Aham. aqui. É. Quando vocês foram contratar uma pessoa para fazer esse trabalho, vocês ainda conseguiam pagar ela com o dinheiro da empresa ou ainda saía do bolso de vocês? No início saiu do nosso bolso, Dividia tudo ali? dividia tudo, né? Tudo sempre divididinho. E no início foram bastante. Foi muito investimento que nós fizemos, né? De tirar do bolso De tirar do mesmo, bolso mesmo. acreditando no sonho, que assim, a princípio é um sonho, né? É, É uma ideia que você sente, você tem fé, você enxerga que vai dar certo, mas tá, ok, você tá enxergando lá, mas você precisa construir o caminho. Sim. E aí vocês tiveram então, né, que desembolsar mesmo. tivemos. E como no que início a se gente- paga uma social media? É por dia, por hora, por mês? Não, é por mês, é um salário, né? Que a gente combina. A gente tem. A gente não sei se falo que é sorte, mas a gente é a segunda. A gente tem 1 ano e meio, né? De empresa. A primeira social media ficou com a gente uns 6 meses. Aí depois a gente ficou por conta e depois entrou essa outra. E ela, assim, é perfeita, sabe? É amiga também, Que sabe? legal. E faz com muito amor, que veste muita camisa. Isso é legal. Então, assim, o social media, ele tem postagens, ele fala. Eu faço 3 postagens Por dia. por dia no story e uma no feed. Certo. É assim que eles Entendi. combinam. Combina por postagem. né? Aí e fala assim, eu faço X artes. Então Então ela te manda a arte, só vocês que ela faz aprovam, muito é mais. isso ou não? Aprova. Ela faz Entendi. muito mais, sabe? Sim. Ela faz muito mais. Ela reposta cliente que marca a gente. Ela só não comenta. Quem faz comentário, quem responde é mais a gente. Até porque fica mais, acho que fica... Mas a cara de vocês talvez. mas a cara de vocês, cria uma ligação ali com o cliente, né? Então eles cobram geralmente assim, por Então arte, você por já postagem. teve uma social media desde o começo. Desde o começo. Olha só. A gente só Legal. ficou um período sem, que foi quando saiu essa primeira empresa e entrou essa outra moça, que é a Nara. A gente ficou um período sem, que aí a gente que ficou movimentando, postando, fazendo tudo. Mas ela é super no pé da gente, né? A gente tava falando desse negócio de aparecer. Ela fala, eu preciso que vocês gravem isso pra mim. Eu preciso que vocês façam foto disso. Ela passa pra gente o que a gente tem que Entendi. fazer. Ela direciona ali, né? Ela Legal. direciona e ela fica no pé. Vocês não estão aparecendo. É muito difícil esse negócio de aparecer, né? Eu tenho dificuldade com isso aí também. Mas ela fica no nosso pé e ela sempre faz reunião com a gente. Ela é... Isso é uma Cara, coisa que eu... Eu vejo que essa profissão, que já está se tornando uma profissão, social media, tem crescido e a tendência é crescer ainda mais.
Porque já tem muito tempo que o Instagram deixou de ser ali só entretenimento. Muitas empresas hoje usam como negócio, faturam valores altos que você nem imagina. E junto com isso vem o social media, né? Então, eu acho que é até uma ideia boa para quem gosta de internet, gosta de postagem, essas coisas, é um caminho a se considerar. E uma coisa que eu percebi aqui na história da Umi, no começo, ela contando a história, você vê que tudo se encaixou muito perfeito, Tudo né? se encaixou. Você fala, não tenho dúvida de que é isso, que é para eu fazer isso, eu vou encher a cara. Mas você vê que não é porque é isso que tudo vai dar certo, Vai que vai ser encaixar tudo perfeito. certinho, vai ser perfeito, é Você verdade. contou pra gente muita coisa que deu errado. Não, deu muita coisa errada, gente. Então, e se você não tivesse aquela certeza que você teve no começo, você poderia muito bem ter desistido, Sim. né? Então, você ter certeza que aquilo é pra você não é garantia de que vai dar tudo certo. As coisas vão dar errado mesmo, elas dão errado mesmo, e você tem que ver como uma oportunidade de aprendizado. É o que a gente falou, tem que começar do jeito que você pode, se planejar ao máximo, claro, mas não ficar se apegando ali de começar tudo perfeito. Sim. Porque o tempo vai... a experiência vai te trazer isso, né? Sim. Como que empreender realmente é um desafio, né? E é uma coisa, assim, muito da gente enxergar... Você enxergar o sonho lá no fundo, sabe? É assim, você falou uma coisa que bateu com o projeto do podcast Vivenciando, bateu com projetos que eu tenho pessoais, não sei se com o Felipe também, mas é assim, dá o estalar de dedos, só que você tá enxergando lá assim, sabe? Você enxerga ele. Enxerga pronto, né? Você enxerga ele pronto. Mas aí é o que você falou do desafio A caminhada não é da fácil. caminhada. Eu enxergo isso, sabe com o quê? Na barbearia. Porque assim, às vezes o cliente chega lá cabeludo, barbudo. O cara tá 2 meses sem cortar o cabelo, não sei quantos dias sem fazer a barba. E o corte, ele me pede o corte, eu enxergo ele com o corte. Antes de fazer. E às vezes, dependendo como foi ali o pedido do cliente, às vezes eu enxergo até uma coisa melhor, dou uma sugestão. E a mesma, tô pensando agora, é a mesma coisa não vou falar de sonho, mas para algo que você enxerga que você tem potencial, ou que alguém te ajudou a enxergar, né? E assim, a Ju tá falando isso pra gente claramente, desse ponto, né, de você enxergar e você ir construindo ali, meu, olha só, eles tiveram que se juntar, tirar do bolso, pagar isso, isso não é fácil, não é qualquer um que aceita isso. Eu tenho certeza que vocês tiveram pontos assim de pensar, né? De pelo menos pensar, poxa, não vai dar certo, tá pesado. Não sei o quê. Será que a gente tá no caminho certo, né? E o Emerson, ele via assim, porque eu fico imaginando, se fosse eu, talvez eu falar, você vai enfiar dinheiro nesse negócio aí, que não tá ditando retorno Às nenhum. vezes o cara apoiou só pra ser legal, né? Ainda tá tirando dinheiro aqui pra... Porque, assim, tudo é muito lindo. Isso aconteceu com a gente também. Tudo é muito lindo a hora que você põe ali na teoria. A hora que você vai pra prática, que você tem que tirar o dinheiro do seu bolso pra uma coisa que a princípio não vai te dar retorno nenhum, aí você avalia as coisas com outro olhar, né? Você tava falando aí, eu tava pensando, né? É muita coragem também, né? Coragem. Porque a gente visualiza e você tem aquele arder no seu coração, mas você fala assim, nossa, eu preciso agora de coragem pra agir. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Nossa, e quando você tem pessoas do seu lado que te incentivam ou te dá a mão e fala assim, vamos, isso se torna mais leve, né? Mais fácil. Agora, eu acho que eu nunca empreendi assim, sozinha, tipo, eu vou pegar e vou fazer. Eu sempre tive pessoas ao meu lado, né? Na primeira sociedade eu tive uma amiga que me impulsionou. Agora eu tive a Larissa e a Tiara. Então, assim, parece que o negócio vai com mais tranquilidade. Mas a questão é a coragem de você pegar e falar, vou fazer. Ô Ju, agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te colocar na parede aí. Ai. A gente tá falando aqui de empreender, de ter uma pessoa que tá sempre ali apoiando, que tá te incentivando, que tá do seu lado ali nos momentos difíceis, tudo. Que recado a gente pode deixar pro público que tá assistindo a gente, que talvez tenha esse
desejo de empreender, mas que não tem apoio do marido, da esposa, dos pais, eles estão julgando, sabe? Pô, isso aí não dá certo, vai trabalhar em tal área, você se formou em tal área, ou então o cara já tá com uma carreira consolidada, ali, consolidada entre aspas, né? Já tá ali Tem um emprego solidificado, bom. tem um emprego bom, estável. O que que você pode deixar de recado para essas pessoas? Assim, por mais que você não passou essa situação, Uhum. você já tem um tempo de experiência onde, de alguma forma, você consegue agregar para elas. Olha, eu acho que a primeira leitura que você tem que fazer é para você, né? A primeira leitura interna é de ler você, né? Se você realmente não está feliz com aquilo que você está fazendo e você realmente tem um desejo de fazer algo, né, diferente, se você já tem esse desejo, é você fazer coisa com que esse desejo cresça, né, dentro de você. Então, por exemplo, você tem desejo de montar algum negócio. O que é esse negócio? Pesquisa sobre esse negócio, começa a ler sobre esse negócio, fazer coisas que te motivem. Você não tem a condição hoje de estar ali fazendo, né? Mas enquanto você espera, você não precisa esperar parado, Você pode se preparar. né? Nossa, que legal. Você não Isso foi precisa muito ficar legal de ouvir. parado só querendo aquele sonho. Mas você pode ler sobre aquilo que você quer fazer. Você pode assistir vídeos como pessoas conseguiram ou como que esse negócio funciona. Você pode começar a mergulhar nesse universo, né? Você não tem a condição hoje de fazer, mas não precisa, né, ficar ali estagnado. Então eu acho que você buscando essa força, esse conhecimento, essa interação, isso vai te gerando mais motivação. E eu acho que uma coisa vai puxando a outra, sabe? Porque quando você tá parado, você tá esperando uma coisa cair no seu colo. E as coisas Nossa, é não. É verdade. muito, muito difícil uma coisa E as cair no seu coisas não colo. acontecem. Não acontece. Parece que é verdade Claro. o que você falou. As coisas se movem, as coisas acontecem quando você se movimenta. Claro, com certeza. Nossa, isso é muito verdade. Com certeza. Eu acho que é isso. Então, você buscando isso, gente, sempre no caminho você encontra alguém, Coisas vão acontecer de coisas alguma vão forma. acontecendo. E se você realmente tem isso como propósito de vida, né? É seu propósito, não, meu propósito é ajudar as pessoas através disso daqui que eu quero fazer, né? Então você vai começar a se relacionar com pessoas que têm esse mesmo propósito, talvez, né? Você vai descobrindo cada vez mais esse universo. De certa forma, você vai ter apoio onde você não imaginou que você teria. Sim, porque realmente você começar a fazer uma coisa do nada, que você, é muita força de vontade. Tem pessoas que têm essa força de vontade. Sim. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero fazer, eu não sei de onde que eu tenho, onde eu vou conseguir dinheiro, mas eu vou. Tem pessoas que têm isso dentro delas, né? Essa força, essa garra que a pessoa pega e vai, faz e dá certo. Tem essa pessoa. Mas tem a pessoa que tem muito medo, que é melindrosa, tem a pessoa que vai colocar um monte de empecilho, que vai ficar parado, falar assim, eu não vou conseguir, ninguém vai me ajudar. Mas se você continuar com esse pensamento, realmente não, você não vai conseguir. Mas se você pensar que você pode agregar, estudar, conhecer, se movimentar e começar, pelo menos, se movimentar ali nessa pesquisa, nessa busca, eu acho que flui. Mas você acha que dá certo, igual o Gui falou ali, você fazer uma coisa, por exemplo, vamos dizer que você fosse caminhar com a UMI, mas você não tivesse o apoio do Emerson, seu Sim. esposo. Você acha que daria certo mesmo assim? Olha, eu vou te falar que você tinha até feito uma pergunta antes, né? Porque ele que colocou o capital inicial foi dele. É o velho da lancha. Um abraço, Emerson. Tô gostando de você, cara. Trazer Foi você para ele. investir no podcast aqui. Foi ele que... Isso traz uma segurança, né? Porque
Ele é extremamente... Se eu sou organizada hoje, graças a ele eu fui Você teve melhorando. muito a aprender com ele. Sim, ele é muito, muito, muito planejado, muito organizado com as coisas. E ele me traz uma segurança, né? De ter um negócio, porque ele é a segurança financeira Sim. da nossa casa, né? E Mas, aí, assim, se não tivesse ele, bom, Exato. Mas assim, sem falar nem não da tivesse parte ele. financeira. Eu falo mais o apoio emocional mesmo. também, né? Porque assim, eu imagino, cara, É que... Eu não vou falar que não dá certo. Mas assim, é muito mais difícil, é Ó, muito eu mais acredito difícil. que a Ju, assim, na real, tô pensando agora, ela deu a resposta. Assim, ó, vai ficar muito mais difícil, é óbvio. Muito mais difícil. Só que ela falou ali, tipo assim, a gente deu o recado e pensando agora, tô pensando agora, né? Se você se mantiver firme, manter a coragem, agir, as coisas vão acontecer, pessoas vão aparecer no seu caminho e aí você vai encontrar apoio mediante isso. É claro que talvez isso vai levar mais tempo, né? Sim. Porque, vamos supor, vamos dar o exemplo da Ju, pô, e de qualquer outra pessoa que for começar, ter o financeiro, que já começa aí já. Já é As pessoas grande falam assim, parte. dinheiro não é tudo. Mas, rapaz, dinheiro é muita coisa, bicho. Vai no supermercado e fala assim, por favor, eu gostaria de um Exato. saco de arroz e feijão para meus filhos. Você aceita com amor, carinho e um abraço? Não tem como, você precisa do dinheiro. Se você quer empreender, você precisa do dinheiro para fazer girar, né? Sim. Então, assim, eu acredito que vai levar mais tempo. Não sei se a Ju vai concordar. Uhum. Mas, por outro lado, tem o fator assim, que se você não fizer, e aí? E sabe o que você, com essa pergunta, me fez pensar, Felipe? Me fez voltar lá na Laranja Lima. Me fez voltar lá atrás. Porque lá... E assim, talvez a UMI começou tão redondinha assim hoje, realmente por a gente ter essa capacidade financeira dos maridos e de ter pensado muito, né, antes de nascer. Mas voltando lá atrás na Laranja Lima, você me fez bem pensar sobre isso, eu não tive apoio de ninguém. Olha só. Eu não tive apoio de ninguém. Meus pais não me ajudaram a montar a Laranja Lima. Eu lembro que foi a rescisão da empresa que eu trabalhava, que eu locava os estandes, né? mais a rescisão da Luciana. Entendi. Ela pediu conta do trabalho dela. Eu pedi conta lá do meu trabalho. Coragem. 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 Cara, A gente juntou as duas rescisões e montou. Meteu a cara, literalmente. Meteu a cara. Então, assim, teve um financeiro. Mas, assim, não foi algo grande como tá sendo hoje, né? A UMI tá, em proporções, a UMI hoje é um pouco maior. Uhum. Mas lá atrás, eu não tinha marido. Os meus pais não tinham condição de bancar pra mim. Uhum. E foi uma decisão, uma escolha que a Sem gente perceber, fez. você viveu os dois pontos. Verdade. Exato. Talvez você tá se dando... Eu tô me dando conta Eu disso. tô dando conta Exato. agora Você também. viveu os dois pontos, Eu tô Ju. dando conta agora também. Tô Com muito apoio orgulhosa e de sem mim. apoio. Olha que legal. Legal. Tá vendo só como que é legal? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra produção. Quanto tempo a gente tem? Quanto... Tá Já bom. deu 1h30? Certo. Eu Já tenho duas deu, perguntas Vamos antes lá. da gente acabar. O papo tá muito legal. Eu tô muito feliz de estar conversando com você, de verdade. Também. E eu estou me identificando com vários pontos. E aí eu vou mandar duas perguntas pra você. Vai lá. Ju, vamos falar do ponto assim de mãe. Eu tenho uma filha hoje pequena, vai fazer 6 meses agora, dia 29. E você, assim, o período de empreender com a UMI e do nascimento da sua filha tá ali completamente ligado. Sim. Você é mãe de família, você tem os deveres da casa, os deveres como esposa, os deveres como mãe, os deveres de filha, porque você mora longe, e ainda os deveres de empreendedora. A pergunta que eu ia te falar, e até mesmo pra gente deixar um recado pras mães que forem assistir isso, ou até pra você, esposo, que a sua esposa, sua namorada, tem interesse de empreender, como que foi essa trajetória, assim, de mãe e empreender? Porque, assim,
tem que dividir tempo pra tudo, né? Sim. Não é só questão financeira, empreender é tempo. Com Sim. certeza. E como que foi essa parte, assim, do ser mãe? Porque, às vezes, muitas mulheres podem usar o filho como um desculpa. empecilho. Você, não sei se sabendo ou não, a sua filha não foi empecilho. Sim. A sua filha, eu enxergo que foi motivo pra Sim. você fazer algo. Foi. Então, assim, passa um recado pro pessoal. Fala um pouquinho disso pra gente. Não foi fácil, primeira coisa. Segunda coisa, não está 100% resolvido. Eu acho que nunca vai estar, né? Nunca vai estar 100% resolvido. E nunca vai ser fácil. Também acho que nunca vai ser. Porque é muita coisa ao mesmo tempo que a gente tem que lidar, né? Então, assim, quando eu estava dando aquela palavra lá do fardo pesado, né? Era realmente isso que eu estava sentindo. Eu estava sentindo um fardo pesado ali só da maternidade, né? Só de ser mãe ali desse universo novo. E fora o fator, assim, que você foi mãe em São Paulo. Não sei se sua mãe veio pra cá. Ela ficou um período. Tá, é menos mal. Dá uma Porque, força, né? não é fácil. Primeiro mês, eu acho, né? Assim, bem desafiador, né? Sim. Então, a família longe e tudo. Então, assim, realmente é um peso, né, pra mulher. Né? Essa responsabilidade de ser mãe e tudo. Você ser mãe e você voltar a trabalhar também é difícil porque você tem que ter esse psicológico, né? Tem mães que trabalham fora mesmo, de deixar os pequenininhos e ir, né? E são mães muito corajosas também, eu admiro demais, porque eu nunca não tive isso, né? Eu sempre estive presente com a Alice. Eu acho que deve ser muito difícil também. Eu tive uma certa flexibilidade, né, com a Alice, porque eu fiquei em casa. O meu maior desafio foi conseguir separar o tempo. Conciliar tudo, né? Eu falo isso com o Emerson até hoje. Eu falo assim, amor, você sabe que eu já melhorei muito em questão de aprender a organizar o meu tempo. Mas isso ainda me desgasta demais, porque você tem que ter um controle muito grande. Porque você trabalha dentro da sua casa, eu falo com ele. E aí eu trabalho dentro da casa e eu falo, amor, eu vejo a louça pra lavar, eu vejo a roupa pra pôr pra lavar também, eu vejo o banheiro pra lavar, eu vejo os brinquedos desorganizados e eu vejo o meu trabalho. O que você acha que eu vou fazer primeiro, conhecendo a Juliana? Ele falou, você vai arrumar toda a casa primeiro. Eu falei, pois é. Eu falei assim, eu não sei o que eu faço. Nossa. Porque eu tenho essa fissura de deixar tudo organizado pra depois trabalhar. Só que não sobra tempo pro trabalhar. Eu entendo perfeitamente. Aí eu falo com ele, eu falo assim, então eu vou ter que deixar tudo. Amor, vou ter que deixar Larga a louça, eu vou ter que deixar a roupa, eu vou ter que deixar a casa sem varrer e eu vou trabalhar. E aí, no final do dia, vai ter coisas pra organizar. Ele falou assim, amor, paciência. Se é assim que você vai ter que organizar, ok. Eu falo assim, tá, mas o problema sou eu. Fica pirada. Eu falo assim, eu que tenho que mudar a minha mentalidade, né? Então, hoje, né, eu já melhorei bastante essa organização do tempo. Eu fiz uma mentoria de organização de tempo Que legal. para me ajudar. Realmente para eu ter essa visão, né? Porque até você ter a visão de que você tem que deixar mesmo a roupa, deixar alguma outra coisa para você realizar a sua tarefa, você ter o tempo ali para você realizar a sua tarefa de trabalho, e depois você ter o tempo para sua filha, e depois o tempo para o esposo, o tempo para casa, o tempo para Deus. É você muito tem que ter difícil. tudo realmente É muito difícil. dividido. E é isso que hoje eu tento fazer. É muito difícil, igual eu falei assim, é difícil e não vai estar 100% resolvido nunca, porque você vai aprender realmente dividir o seu tempo. Para mim, o maior desafio é a divisão do tempo. Hoje você tem, assim, estipulado, por exemplo, eu trabalho na UMI 4 horas por dia, 5 horas, ou não? Você vai encaixando ali conforme dá? Eu ainda não tenho dividido o horário que eu trabalho, eu acabo trabalhando mais, né? Porque
é uma demanda também que é assim, ó, às vezes tem uma demanda de manhã, às vezes tem uma à noite. Porque quando você empreende, na verdade, você não complicado. tem muito isso Não de tem horário, hora, né? né? E eu consigo enxergar, e eu vejo na barbearia, que é bem diferente essa relação de tempo de você trabalhar dentro de uma empresa. É muito Total. diferente, assim, É. você parece que não liga pra isso, né? Acho que a pessoa só liga a partir do momento em que realmente ela abandonou a família dela. Sim. Aí Até sim, porque mas o do negócio contrário, é seu, né, cara? e você consegue conciliar. E quando você sai de casa, por exemplo, pra mulher, quando ela sai da casa, ela não tá vendo a casa pra arrumar Tem isso bagunçada. Ela saiu, então a visão dela tá voltada pro trabalho trabalho. dela. A mulher que trabalha em casa, além da visão do trabalho dela, ela tem a visão da casa, De dos mãe, afazeres e de o de dona de mãe, casa. né? Então, você tem que ter uma rede de apoio, né? No caso, a gente também não tem tanta rede de apoio, porque a nossa família toda é de Belo De Horizonte. Belo Horizonte. Então, seria interessante essas mães terem uma rede de apoio, né? Ter alguém que dê um suporte para elas, né? E se você não tem o suporte, você vai ter que aprender a dividir o seu tempo e ser organizada. Não tem jeito. Vou fazer a última pergunta. Posso? Vai lá. Ju, fiquei muito feliz com tudo que você falou. E teve uma coisa que você falou lá atrás, que isso martelou a minha cabeça. Tá. É sobre os temperamentos, né? É interessante a gente saber sobre os nossos temperamentos, porque isso não é muleta Não. pra gente viver. Como tipo assim, eu sou assim. Eu sou isso e já E era. pronto. Não. Os nossos temperamentos, eles são pra nos orientar, pra gente se enxergar Isso. como indivíduo, como a nossa ali, não natureza, mas a nossa origem, sabe? E eles servem exatamente pra gente adquirir coisas boas de outros temperamentos e Sim. corrigir os nossos Exato. erros, as nossas limitações. Sim. E você falou uma coisa muito legal, você admitiu, eu sou melancólica, você admitiu os Reconheceu. as suas dificuldades, as suas limitações, Uhum. e você, ao mesmo tempo, falou assim, eu precisei trabalhar muito isso dentro de mim. Por quê? Você estava longe, entendi perfeitamente, você estava longe, tinha duas pessoas próximas lá, né, que é a Larissa e a Tiara. Tiara. E você longe, então passa uma série de coisas na cabeça que já influencia com o seu temperamento. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse fator de literalmente se quebrar. Você ter que aprender a se quebrar para você ser melhor para você mesma, não é para os outros. Porque para os outros é consequência. Exato. Uhum. E fala um pouquinho pra gente, assim, de como que foi e como que é esse processo. Nossa, difícil, viu? Essa pergunta foi a mais Essa foi difícil, né? Olha, eu acho que a certeza do que eu queria fazer, né? A certeza do negócio me fez mesmo amadurecer isso dentro de mim e quebrar isso dentro de mim. Porque eu pensava comigo, se eu quero continuar, é o meu desejo mais aqui dentro do meu coração, eu quero ter esse negócio, eu sei que eu quero isso de verdade. E eu olhava e falava, se eu quero isso de verdade pra mim, eu tenho que aprender a lidar, né? Então, foram mesmo dias difíceis, foram dias mesmo que eu chorei, foram dias que eu fiquei angustiada, que eu dormi angustiada, mas que eu tive capacidade de refletir sobre aquilo de novo. Porque eu não em nenhum momento eu ia falar assim, já que não pode ser assim, eu não quero mais, né? Eu não ia fazer isso, porque não é o propósito. Meu propósito é seguir em frente, é encarar os desafios, porque é o meu propósito, é o meu desejo do meu coração é fazer isso dar certo. Então, conforme esse desejo forte no meu coração, eu tive que realmente ir pensando, repensando e fazendo as leituras, né, dentro de mim, falava assim, Ju, você precisa mudar isso, né, Ju? Você não vai simplesmente falar assim, se não é desse jeito, eu tô fora. Então não quero, né? Não quero. Birrinha, né? Fazer igual o menino pequeno. Não quero.
Então Bem você mimado. considera que ter certeza do que você quer vai te ajudar nessa tratativa interna de você melhorar. Se eu tenho certeza que eu quero aquilo, eu vou fazer o que for necessário para chegar lá, né? Sim, isso Não, foi e, crucial e pra tem mim. mais um ponto também que você falou, que é assim, você admitir as suas limitações, mas você admitia só pra você, ou você também teve pontos assim de admitir isso, por exemplo, pra Larissa e pra Tiara, ou pro seu esposo? Você teve momentos assim? Bem no início, a gente teve alguns momentos que eu realmente falava com as meninas, falava assim, Se abria mesmo. me abria, falava com elas, ai, vocês não estão me respeitando. Ai, Tipo, ai. essas coisas assim. Tá. E elas falavam, não, nada a ver, você tá com coisa na sua cabeça. Então teve alguns momentos que eu me abri com elas. Que bom que você se abriu. É. Senão você ia ficar lá, tipo, com a cabecinha, né? Às vezes você Maquinando, imagina né? coisa que não É, existe, né? E a gente Exatamente. tem alguns atritos também, que a Sim. gente. Eu tenho muita facilidade de falar. Eu tenho muita facilidade de falar o que me incomoda, Ah, isso é sabe? bom. Mas nem todo mundo tem, É. né? Nem todo mundo tem essa facilidade de falar. Então tem muita gente que ouve e fica quieto, Guarda pra guardado. si. É pior, né, cara? Então, a Lari, ela fala, é a que fala menos. Tudo pra ela que a gente fala, ela tá bom, tá bom. E aí eu comecei a pegar no pé dela e falar, Lari, você tem que falar. Você tem que falar, tá bom, se tá ruim. Não é sempre que tá bom. Dá a sua opinião real, né? E aí eu acho que ela já tá aprendendo com isso. É legal. Entendeu? Ela já tá falando mais. E eu falando menos. Porque, gente, não é tudo que a gente tem que Sim. ficar falando. Isso é Sim. falta de sabedoria. Sim. Você sair falando tudo que Verdade. você pensa. Né? Verdade. E me abria muito com o Emerson também. Falava muito com ele, e ele sempre falava, calma, Ju, não é assim, não pode ficar estressada desse jeito. Então, eu sempre me abria muito com ele. São processos, né? Processos de amadurecimento. Legal. Legal. Show de bola. Eu acho que, assim, alguns pontos que eu tiro da história da Ju, que é a história da Umi também não é porque você tem certeza que é aquilo que vai ser fácil, você precisa ser paciente e você não pode desistir. Mas você precisa trilhar, Exato. independente do que aconteça. E outro ponto é olhar para você, ver o que as pessoas dizem sobre você, compartilhar o que você está pensando com as pessoas mais próximas e entender o que eu preciso mudar, né? Porque muitas vezes sozinho a gente não enxerga isso. A gente sempre tá certo pra gente, né? Sim. Então, ter uma segunda, uma terceira pessoa te falando, claro, você não vai sair falando qualquer coisa pra qualquer pessoa, né? Uhum. Mas pessoas que são da sua confiança, eu acho que é legal ter essa conversa de falar, meu, o que você acha dessa minha atitude? Você acha que eu tô exagerando? Você acha que eu devia ir pra aquele lado? Esses são 2 pontos que dá pra encaixar em qualquer empreendedor. Qualquer Né? empreendedor. E assim, também o ponto de mãe dela, eu acredito que eu tô vivendo essa fase, Ju, que você tá falando. Eu estou nessa fase, porque a minha filha fica comigo meio período do dia e a minha esposa fica o outro meio período. Então, eu acabo sendo dono de casa também. E eu sou, né? Eu tenho que ajudar nos deveres da casa. E cuidar da minha filha e trabalhar. E a minha esposa tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar da filha. Então tenho certeza que isso agrega pra quem quer que seja. O seu filho não pode ser uma pedra no seu tropeço, ele não é. Você não deve enxergar o seu filho como isso, mas como uma motivação. A Ju falou, até hoje, e eu entendo perfeitamente, é extremamente difícil. Você tem deveres dentro da sua casa, você tem deveres como esposa, como mãe, e você tem deveres de empreender. Né? Então, assim, ficou claro aqui, a Ju falou, né, de tudo que tem que ser feito, mas que isso não é uma coisa que vai sumir. Eu enxergo que esses deveres, essas dificuldades, elas vão sempre existir. A diferença é que essa musculatura de você trabalhar, aprender a organizar isso, vai ficando cada vez melhor. Eu acho que com o tempo, isso vai ficando mais fácil, né? Até chegar ao ponto, talvez, de você conseguir delegar algo ali da sua atividade de casa, talvez, enfim, né? Hoje Não a sei. Liz vai pra escolinha, ela fica meio período,
né, na escola. Hoje ela tá com 2 anos. Então, ela, desde o ano passado, do meio do ano passado. Então, já ajuda demais, já não vai ser sempre Sim. aquela demanda exaustiva, sabe? Sim. E teve a pandemia também, que o Emerson me ajudou demais, que ele ficou em casa. É verdade, né? Foi muito bom. Tem muito assunto pra desenrolar, né? Sim, cara. A gente acho que não conversou 10% do que daria pra conversar. É verdade. Mas o tempo é curto. É. Ju, muito obrigado novamente agradeço. por você estar aqui. Pra gente, com certeza, foi um grande aprendizado. Nossa, foi um prazer, né, Ju, de verdade. Viu? Pude aprender muito com você. Eu também. Você falou coisas assim que são momentos da minha vida que eu estou passando. Uhum. E eu acredito que isso pro nosso público, para as pessoas que vão assistir, de alguma forma vai agregar. Eu acredito assim, o conteúdo ele é extenso, Sim. mas não é tudo que vai agregar para aquela pessoa. É algo que você falou que aquela pessoa tá passando, né? Uhum. Então, com certeza, tudo que você passou da sua experiência de vida como solteira, casada, como mãe, como empreendedora e até mesmo como CLT, isso vai agregar para alguém. Sim. E assim, pra mim foi um prazer ter você aqui. Ah, Tá bom? imagina, gente. Legal. Obrigadão. E pra fechar, você quer contar um pouco dos planos da UMI aí, do futuro? Faz Tem alguma favor, coisa que fala você- nome pra gente. Você pode falar? Olha, a gente tem vários planos para a UMI. A gente já enxerga a UMI assim em outros países. A gente enxerga a UMI não fazendo só t-shirts, a gente enxerga a UMI fazendo masculino, feminino, infantil, não só t-shirts, mas outros tipos de roupas também. Então a gente sempre enxergou a UMI grande. Que legal. Ela nasceu pequena, né? Porque o que nasce grande não É monstro. É Sim. monstro. Legal, gostei. Mas a gente sempre viu ela grande. E eu acho isso legal quando você tem um amor pelo seu negócio. Pode ser a lojinha mais pequenininha, né, ali do centro. Pode ser a menor. Mas se você ama aquilo que você faz, para você é uma loja no shopping É verdade, Iguatemi, né? é verdade. Então, eu acho que a gente tem que valorizar mesmo o nosso negócio, amar aquilo que a gente Legal. faz, sabe? E independente do tamanho, independente da renda que você vai ter, né? É o amor que você faz e a alegria que você tá fazendo aquilo ali, né? Aquilo ali que te move. Então a ideia pro futuro é estar em outros países. Com certeza. Outros países, outras peças. Que legal. Eu não Gostei. fiz comércio exterior à toa, né, É Felipe? verdade, Ju. Tem que Tá vendo? aplicar de Você alguma vê que tudo maneira. se aplica pra alguma coisa. Nada é perdido. Nada né, é cara? perdido, a gente aproveita tudo. É isso aí. Bom, Legal. é isso então, né, Gui? É isso. Agradecer aí todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado, galera. Valeu Obrigada. demais. Tem algum Mais um recado podcast. A gente vai deixar, só reforçando, né? A gente vai deixar na descrição tanto do YouTube quanto do Instagram a rede social da Ju, da UMI. final? Isso. É, Segue a UMI lá. Segue a UMI, galera. Confere as roupas lá. Isso. Vocês já viram que ela é uma ótima pessoa. Ótimas pessoas têm ótimos empreendimentos Olha. e, consequentemente, ótimos produtos. Então, vai lá, pessoal. Curte o nosso vídeo, compartilha com aquele amigo seu que quer empreender, aquela mãe de família. Passa essa informação pra ela. Tem bastante coisa legal aqui. Segue a gente lá no Instagram também. Como a gente falou aqui no começo, nada é fácil, então dá esse incentivo aí pra gente continuar. É isso aí. É isso? É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Gente. Tchau, tchau. Tchau. É Nossa, isso gente, a aí, gente Ju. fala pra caramba.